Graça e paz, meus queridos. Nós estamos estudando uma série que nós vamos chamar de Vencendo pela Fé. E neste momento, nesse dia de hoje, nós vamos estar meditando, e comentando a palavra de Deus, evidentemente, através do livro de João, apóstolo João, no capítulo 11, sobre a morte de Lázaro. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos. E diz assim: E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Versículo 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Continuando a leitura, no versículo 19, está escrito assim: E muitos judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, versículo 25: Eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, eu queria trazer aqui um compartilhamento com os irmãos. Essa pergunta aqui, que Jesus fez. Você falou aqui, ele fez aqui para Marta. Você crê nisso? Eu quero perguntar para os irmãos: você crê nisso? Você crê nessa palavra? Essa semana nós estamos meditando, estudando sobre a identidade do cristão. A identidade do cristão é nós vivermos como Cristo viveu. É nós termos o caráter de Cristo. É nós termos as atitudes de Cristo. É nós termos a fé de Cristo. É nós termos o olhar de Cristo. É nós termos o pensamento de Cristo. Essa é uma identidade. Quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito de Deus vem e faz morada sobre a nossa vida, em nós. Não é? E nós precisamos, meus queridos, transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, mudar as nossas atitudes. Vocês se lembram que o povo de Israel viveu aí 400 anos, especificamente 420 anos lá no Egito, na escravidão, e de repente Moisés apareceu com um mandamento de Deus, para tirá-los e resgatá-los lá da terra prometida. Mas eles estavam com a mente totalmente uma mente de escravo, uma mente realmente de escravidão. E eles precisavam mudar a sua mente, eles precisavam mudar as suas atitudes. Para nós, irmãos, nós também vivemos
a grande parte da nossa vida na escravidão do pecado, sem Cristo. Então, quando nós viemos para Cristo, nós precisamos mudar nossas atitudes, nossa maneira de pensar, nossa maneira de visualizar as coisas. Nós devemos ver as coisas do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista carnal. Então, quando nós estamos na visão, somente aqui embaixo, só aqui nas coisas desta terra, nós perdemos a visão, o contato, vertical com Cristo, com Deus. Nós perdemos esse caráter de Cristo, que é ter atitudes como Cristo, ter um caráter cristão. Então, meus queridos, é momento, Paulo diz que nós vamos renovar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. E Cristo nos ensina também a ter atitudes como Ele. Nós devemos agir como Cristo agiu, com sabedoria, com prudência, com graça de Deus, mas também com fé. Cristo nos demonstrou durante a sua jornada aqui entre nós, que sempre que alguém se aproximava dele com uma atitude de fé, ele honrava a fé daquela pessoa. Então, a pergunta é: você crê nisso? Você acredita nos milagres de Deus? Você acredita que Deus pode mudar a sua história a partir de uma palavra de fé? Você acredita, que tudo pode ser mudado e alterado? Até o tempo pode ser mudado. Deus restaura tudo que nós perdemos, assim como fez com o povo de Israel. Veja bem, quando o povo de Israel estava com aquela mentalidade de perdedor, de escravo, como muitos estão na igreja ainda há muitos anos, mas mantém aquela mentalidade, meus queridos, de escravo, aquela mentalidade de perdedor, de derrotado, ao passo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa palavra, a palavra de fé, não significa que nós não passaremos por aflições, tribulações. Nós vimos aqui, meus queridos, que Lázaro era amigo de Jesus, era uma das pessoas que Jesus amava, juntamente com sua irmã Marta e Maria. E mesmo assim, sendo amados por Jesus, eles sofreram aflições, eles perderam, a Lázaro. Lázaro morreu, adoeceu e morreu. Nós também somos amados de Jesus, mas há momentos, meus queridos, que nós vamos passar por enfermidades, por grandes tribulações, por grandes lutas, por aflições, mas em nenhum momento Deus vai nos abandonar, em nenhum momento Deus nos abandona. Então eles foram até Jesus e contaram para Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus não foi correndo, irmãos, para poder evitar que ele morresse. Jesus esperou que ele morresse. E por que isso? Nós precisamos compreender, meus queridos, que às vezes há momentos para a glória de Deus, há momentos que Deus vai permitir que nós passemos pelo vale da sombra da morte, há momentos que Deus vai permitir grandes turbulências em nossas vidas, há momentos que nós entraremos sim na cova dos leões, na fornalha do fogo, e vamos permanecer ali por um tempo, às vezes um pequeno tempo, às vezes até um longo tempo, meus queridos. Mas nós precisamos crer que Deus não perde nenhuma batalha, que Deus não te abandonou, assim como não abandonou aqui a Lázaro, não abandonou a Maria, não abandonou a Marta, que eram os seus amados, assim como nós somos amados de Deus, somos amados de Jesus. Jesus deu a vida naquela cruz por mim e por você. Quando nós tivermos que entrar na cova dos leões, o que vai acontecer? Esse momento Deus pode estar permitindo para a glória dele, outros momentos para que nós venhamos mudar de atitude, para que nós venhamos reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além desse, que nós venhamos tirar os olhos da vida terrena e olhar para as coisas espirituais, que nós venhamos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Há momentos, meus queridos, que Deus vai permitir sim, porque nós precisamos ser tratados. Há momentos que Deus vai permitir para que a nossa fé venha a ser edificada e para que a fé de outros venha a ser edificada, porque aqui quando Jesus chegou naquela comunidade, quando ele chegou lá,
muitas pessoas estavam lá e com o milagre, a ressurreição de Lázaro, muitos entregaram a sua vida a Cristo, muitas pessoas foram edificadas, muitas pessoas tiveram a sua vida ali realmente transformada. Então, meus queridos, nós somos este canal de transformação, nós somos o canal de bênção, tanto para Deus nos usar, como Deus usar através de nós os acontecimentos, para que as coisas, o nome dele seja glorificado, para que você seja, né, abençoado, abençoador, ou seja, testemunho, né, para a glória de Deus. Então não se desespere, creia somente na palavra. Veja aqui no versículo nós lemos que aqui nós vimos que Jesus se alegrou, irmãos, quando soube que Lázaro, né, ele disse aqui, ó, eu estou contente por não ter estado lá, ou seja, ele ficou contente. Isso talvez possa confundir a sua cabeça um pouco, confundir a sua mente, mas como Jesus ficou contente com a doença do seu grande amigo, de quem ele amava, ele ficou contente, meus queridos, porque se ele estivesse lá, ele não ia permitir que Lázaro morresse, provavelmente, e ele não permitindo que Lázaro morresse, o grande maior milagre, né, não ia acontecer, não só a ressurreição de Lázaro, mas a conversão de muitas pessoas ali, né, a edificação da fé de Marta e de Maria. Normalmente, meus queridos, quando nós estamos diante de uma situação adversa, o inimigo tenta soprar em nossa mente que Deus nos abandonou, que Jesus nos abandonou, que Ele não é conosco. Mas nós vimos claramente que Jesus em nenhum momento ele deixou aqui, né, de pensar em Lázaro. Ele sabia o que estava acontecendo. Então, nós precisamos ter uma atitude de calma, de tranquilidade diante das tribulações, não confiando em nós mesmos, mas confiando na misericórdia, no poder, na autoridade de Jesus. E aqui nós vimos o grande milagre acontecer. E às vezes, quando a nossa vida está desta forma, meus queridos, né, o inimigo vai usar, como eu estava falando, pessoas para nos acusarem, para jogarem setas sobre as nossas vidas. Mas não se preocupe, porque Deus é conosco. Deus quer te usar. Use a sua fé, não fica confuso diante das dificuldades, não negocie, irmão. Nós temos a palavra de Deus, devemos agir segundo a palavra de Deus. Não negocie a sua fé nos momentos difíceis, porque é um momento que você está frágil, que nós estamos, né, debilitados psicologicamente muitas vezes, né, às vezes até meio decaído na fé. Então o diabo vai usar isso contra nós, mas nós devemos usar isso a nosso favor, a favor do Evangelho, a favor para que o nome do Senhor seja glorificado. O milagre vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar onde você está necessitando, desde que você tenha fé, né, tenha a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, a fé de Cristo, porque Ele já nos deu, irmãos. Eu tenho dado exemplo, irmãos, um exemplo humano, como você ganha um carro zero e o carro fica na garagem e você não sai no carro, está chovendo, você não sai no carro, você precisa viajar, não sai no carro, ou seja, você recebeu, mas você não usa. A fé é a mesma coisa, nós já recebemos uma porção. Podemos pedir sim que o Senhor venha aumentar a nossa fé como um grão de mostarda, né, que venha crescer a nossa fé, que venha acrescentar a nossa fé, mas nós precisamos usar, colocar em prática a nossa fé, exercer a autoridade que Deus tem nos dado, meus queridos. Principalmente, meus queridos, quando nós somos referência, por exemplo, liderança, né, pastores, líderes de células, quando nós estamos sendo observados pelas pessoas, pela nossa família, muitas vezes, no nosso trabalho. Então, as pessoas estão olhando e vendo os acontecimentos. Já aconteceu comigo de pessoas dizerem: esse aí nunca mais vai se levantar, porque eu tinha perdido tudo, né? Mas Deus, eu realmente não me levantei nunca mais, porque quem me levantou foi Cristo.
As coisas mudam, meus queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, você use a fé. Manifeste a sua fé e Deus vai operar sim, com certeza, na vontade dEle e no tempo dEle, no momento exato que Ele quiser operar. Mas nós temos que usar a nossa fé, nós temos que permanecer firmes com a nossa fé, meus queridos, para que Deus venha agir. Use essa ferramenta que Deus nos deu, né, uma grande ferramenta, que ela serve tanto como ferramenta, arma de defesa, como uma arma de avançar, uma arma para avançar, para conquistar. Então, se defenda, mas também conquiste através da fé. E aqui nós vimos, né, Jesus, né, conquistando, não só através da ressurreição do próprio Lázaro, mas de uma comunidade inteira que testemunharam um grande milagre através de Jesus. E essa autoridade está em mim e em você, não duvide disso. Não se perca, não volte a ter uma mentalidade de escravo, não volte para o passado, espere, não é, o momento certo, o Espírito Santo de Deus. Lembra lá em Romanos 8, né, que aqueles que são guiados, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a uma oração de autoridade, uma oração de fé, capaz de ressuscitar, capaz de restaurar, capaz de curar, capaz de mudar a sua história. E você veja bem aqui, né, Jesus calmamente, né, caminhou de onde ele estava até a outra cidade, cerca de três dias, né? Cerca de 3 quilômetros, de Jerusalém, que ele estava, acho que em Betânia. Então, meus queridos, nós precisamos manter, em Betânia, manter a nossa calma, manter a nossa fé, porque muitas vezes, quando nós desfalecemos na fé, outras pessoas desfalecem também. Então, as pessoas, a nossa família, né, a igreja, a célula, quando nós somos responsáveis, não desfaleça na sua fé, mantenha, né, a sua fé, busque, né, renove a sua fé, busque em Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre Ele as suas preocupações e peça que Ele venha te renovar, te restaurar, né, e te dar ousadia, intrepidez, para que você venha pregar e anunciar o Evangelho, mas também que venha acontecer os milagres, né, através da sua vida, através do seu testemunho. E Deus vai fazer grandes coisas através de você. Ele quer fazer, Jesus quer fazer. Nós somos testemunha nesse sentido, não só testemunha dos acontecimentos, do que Cristo passou, mas acontecimentos em nossa vida, ao nosso redor, na igreja. Quantos milagres nós temos visto Jesus fazer através da igreja, através da vida dos irmãos. Irmãos, nós não somos perfeitos, não. Nós não somos, meus queridos, nós não somos, vamos dizer assim, pequenos deuses, não. Nós somos apenas homens carnais, pecadores, mulheres carnais, pecadores, mas que nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, capaz de mudar a história de vida nossa e de outras pessoas. Mas em nenhum momento, meus queridos, nós podemos negociar. Veja bem, quando Jesus chegou, né, Marta teve dúvida, Maria teve dúvida, não é isso? Aquelas pessoas que estavam todas lá, todo mundo teve dúvida, todo mundo questionou. Mas Jesus não se deixou se abalar pela falta de fé das pessoas, ou pelo entendimento errado das pessoas, ou pela pequena fé das pessoas. Então não se deixe abalar. Quando você estiver num ambiente onde não há fé, há até incredulidade, não se deixe abalar. Ou então quando você está num ambiente onde há uma pequena fé ou pouca fé, não se deixe abalar. Mantenha o seu pensamento, a sua mente em Cristo Jesus, na palavra dele, na promessa dele, e tudo vai mudar no momento certo. São grandes os milagres que Deus tem feito na vida e através daqueles que creem, né, nas promessas, creem na autoridade, creiam,
nos dons espirituais, nos ministérios, dons ministeriais. Então utilize da fé, não deixa que nada venha te fazer recuar, não caia o seu semblante, não. Quando caiu o semblante de Josué e Deus estava ali e motivava Josué, tenha bom ânimo, Josué. Então nesse momento, se você estiver aí desanimado, desanimada, entristecido, entristecida, tenha bom ânimo, porque o Senhor é conosco, o Senhor está está na sua vida, está nessa jornada. Então, meus queridos, creiam, continue, persevere, não negociem. Olha, muitas pessoas na hora que passam por uma tribulação, por exemplo, enfermidade, se desesperam e vão buscar soluções onde não deviam. Claro, se você está doente, procure o médico, sim. Né? Não é pecado buscar o médico, ir até o hospital, não é pecado fazer uma cirurgia, claro que não. Mas a primeira coisa que devemos fazer é ser como Jesus, usar a nossa fé, repreendendo o mal, desfazendo as obras do maligno. Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Então nós temos essa autoridade que Ele nos deu, Ele nos delegou essa autoridade. Todo o poder do mundo foi entregue nas mãos dele e Ele nos delegou essa autoridade. Os líderes principalmente precisam estar à frente, né, como Davi estava. Davi estava à frente com todo o exército, estava ali com medo de gigante, desanimado, abatido, quem sabe ali com semblante decaído, meio que deprimidos. O exército inteiro estava deprimido, de milhares de homens com medo de um homem só. Mas Davi, quando chegou ali, ele não deixou se intimidar pelo que estava vendo. Ele não olhou o tamanho do gigante, como muitos dizem, ele olhou o tamanho do Deus dele, ele olhou o tamanho da palavra de Deus. Então olha o tamanho do seu Deus, olha a autoridade que o seu Deus tem e que Ele nos deu. Irmãos, não existe nada que Deus não possa fazer. Ele está fazendo, Ele está construindo uma nova pessoa em você, os seus familiares. Ele está trabalhando para mudar a vida dos seus familiares, dos seus amigos, lá no local do seu trabalho. Desde que você creia e você dê bom testemunho, seja um pequeno Cristo lá, tenha o caráter dele, a fé dele. No seu trabalho, quando tudo bagunçar, quando todo mundo entrar em desespero, qual que é a sua atitude? Tenha a mesma atitude que Cristo teve aqui, calma, tranquilidade, não confiando em você, mas confiando no Deus grande que você tem, como aconteceu, como nós falamos aqui com Davi. Ele creu num Deus todo-poderoso, não é? Ele olhou para aquele gigante e ele não falou que eu vou derrubar esse gigante, mas ele creu que o Deus dele, o Deus do exército, o Deus vivo de Israel, poderia derrubar e derrotar aquele gigante. Então creia da mesma forma que esse Deus grande vai derrubar o gigante que se levantar sobre as suas vidas. Mas veja bem, nem sempre, meus queridos, o milagre, as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. Aqui Marta e Maria, a gente vê claramente aqui que elas queriam que Jesus estivesse lá, e até os discípulos que estavam aqui junto, que estivesse lá quando ele adoeceu. Mas não era essa forma que Jesus queria trabalhar. Jesus ia trabalhar, ia usar da sua autoridade após a morte, ou seja, o milagre seria maior. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça do jeito nosso, e não é assim, no momento nosso, como eles queriam aqui, mas não acontece, não é assim na maioria das vezes. Então veja bem, às vezes você está pedindo algo para Deus, mas não vai ser assim que Ele vai te dar. Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor, Ele tem algo mais grandioso para você. Porque muitas vezes nós pedimos a Deus só coisas para nós próprios, coisas egoístas, só para nós, coisa até que nós merecemos. Mas Deus quer fazer algo que, além de você ser abençoado, a sua família, a sua descendência, as suas gerações e a sua comunidade, e a igreja, e muitas pessoas serão beneficiadas com a sua bênção.
Então aqui, talvez Marta e Maria queria que Lázaro, né, fosse curado da enfermidade. Então, quem seria edificado ali? Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus queria algo maior, tinha algo maior. Toda a comunidade viu o grande milagre que Jesus fez. Então não negocie, meus queridos, espere em Deus e não se desespere, né? Tem gente que quer forçar a barra. Imagine que Marta, não, mas Jesus só tinha que estar aqui, e Maria também tinha que estar aqui, tinha que ter feito um milagre e não sei o quê, e não deixar ele morrer. Mas Jesus queria trabalhar diferente. Às vezes você está na mesma situação, você está exigindo algo de Deus, Ele não vai fazer da maneira que você quer. Ele vai fazer de uma maneira muito mais grandiosa, de uma maneira muito mais espetacular, de uma maneira que outras pessoas também serão beneficiadas, de uma maneira que vai edificar, e não você que será edificado só, não você só que vai buscar honra para você, não é? Mas Ele vai fazer de uma forma muito mais soberana, uma forma soberana, muito maior, onde muitas pessoas também serão edificadas, abençoadas através da sua bênção. Então você olha, não, mas tinha que acontecer assim, tinha que ter feito assim, não podia ter morrido fulano, não poderia ter acontecido, não poderia ter adoecido, não poderia ter quebrado, não poderia ter perdido, não poderia ter acontecido isso, não poderia ter acontecido um divórcio, não sei. Você está dizendo coisas, né, sem sabedoria, muitas vezes. Nós fazemos isso. Então esperemos em Deus, confiemos nele, a forma dele trabalhar. Parece que está dando tudo errado, confia na forma correta de Deus trabalhar. Deus sabe como faz, Deus sabe como trabalha na sua vida, como vai trabalhar na vida dos seus familiares, do seu filho. Quem sabe você está preocupado aí com sua filha, com seu vizinho, com seu amigo, que voltou para as drogas, que voltou para o crime, está fazendo as coisas erradas, sua família está na prostituição e tal. Meus queridos, não se preocupe, apenas façam a vontade de Deus. Vamos orar, vamos jejuar por essas vidas, vamos entrar na guerra espiritual por essas vidas, vamos armar, né, nos revestir da armadura de Deus, mas vamos permanecer firmes e fiéis e crendo na palavra de Deus. Vamos pedir a Deus sabedoria, não negocie, irmãos. Tem pessoas que têm negociado, Deus está falando mais uma vez, não negocie, irmãos. Na área financeira, por exemplo, a pessoa quando entra em dívida se desespera. Eu me desesperei a primeira vez que entrei em dívida, e entrei em cartão de crédito, e entrei em cheque especial. Irmãos, vamos confiar em Deus. Deus vai resgatar, aguarde o momento certo. Deus vai preparar todas as finanças, vai organizar juntamente com você as suas finanças para que você pague as suas dívidas. Não entre em cartão de crédito, não entre em cheque especial. Irmãos, isso é empréstimo, é onde Mamon atua. Banco é onde Mamon atua, né? O Deus desse século, o Deus das riquezas, o demônio das riquezas. Então não negocie, espere em Deus, tenha sabedoria. Se você tem o dinheiro, pague as suas contas. Se você não tem, não faça conta, espere em Deus, espere que Ele vai te entregar os recursos para você pagar as suas contas. Não faça conta. Se você não tem o dinheiro para gastar, espere o milagre. Há muitos anos, meus queridos, que eu vivo assim. Eu espero em Deus. Há muitos anos que eu não uso cartão de crédito, que eu não uso cheque especial. Então, porque eu creio que Deus vai prover todas as coisas. Se você tem o dinheiro, você gasta. Se você não tem, não faça dívida. Você não pode gastar mais do que você está recebendo. Há momentos, né, os líderes, principalmente, os líderes de célula, os pastores, os líderes, precisam aprender a administrarem os recursos que Deus coloca em suas mãos. Há momentos que Deus vai colocar poucos recursos, então, para você aprender a administrar esse pouco recurso, para quando você sendo fiel nesse pouco, Ele vai te colocar em muito. Mas se você é mau administrador, com poucos recursos, como é que Deus vai colocar grandes recursos em suas mãos, grandes bênçãos? Se você é mau administrador, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você gere mal, é mau gestor, né, de poucas coisas que Deus tem colocado em suas mãos, como é que Deus vai colocar grandes coisas em suas mãos? Não tem justificativa, meus queridos, né? Você cortar a sua luz e você fazer um gato, isso é roubo, né? Isso está tipificado, né, no nosso processo criminal.
no nosso CPC, né? Então, meus queridos, isso é crime. Então vamos manter fiéis, firmes, confiando em Deus. Já passei por grandes dificuldades, né? Onde até minha energia foi cortada, mas eu esperei em Deus, eu não fiz gato, irmãos. Eu esperei em Deus e Deus proveu o recurso no momento, né, de dificuldade, e eu paguei as contas. Né? E lá na frente Deus começou a nos abençoar grandiosamente na vida financeira. Ele estava, né, nos testando, porque tem pessoas que neste momento negociam, estão negociando, né, está fazendo algo que é ilegal. Nós não podemos fazer nada ilegal. Deus não está nesse negócio. A palavra de Deus é santa. Deus é santo. Nós devemos ser santos, ter atitude santa, pensamento santo, caminhar santo, olhar santo, palavra santa. Então nós devemos confiar em Deus e agir honestamente em todas as situações, né? Por exemplo, algumas vezes o marido trai a esposa, aí a esposa fica com raiva, né? E naquele momento de mágoa, de ódio, ela trai o marido também só por vingança. Não negocie a sua santidade em nenhum momento, em nenhuma condição, meus queridos. Em nenhum momento. Outro está enfermo, aí aceita uma oração de um passe, aceita a oração de santos. Irmãos, não negocie a sua fé. Não negocie nada com a palavra de Deus. Veja bem, quando Jesus encontrou com o diabo, ele fez tantas, né, promessas, vamos dizer assim, ele fez tanta proposta para Jesus, e Jesus não negociou nada com ele. Ele queria ser adorado, Jesus não negociou. Então, meus queridos, vamos nos manter fiéis, crendo nessa palavra. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Você que está ouvindo esse vídeo, Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje, agora, se você crer. Mas se não for o momento, você precisa continuar crendo que a qualquer momento Jesus virá e o milagre vai acontecer e o inimigo vai cair por terra e as muralhas de Jericó vão cair, os muros vão cair, as correntes vão cair em o nome do Senhor Jesus. Ok? Ficamos por aqui hoje. Deus os abençoe grandiosamente, né? Que você possa estar afirmando, né, na palavra. Deus abençoe, né, vencendo pela fé. Nós continuaremos depois. Um grande abraço a todos.